Vamos falar agora de agrupamento de linhas. Eventualmente, torna-se necessário você fazer algum tipo de processamento aplicado a grupos de linhas, ou seja, linhas duplas que tenham valores similares, os quais eu consigo agrupar e fazer algum tipo de processamento. E a partir desse processamento, tirar, extrair alguma informação desse agrupamento. Então vamos lá. O agrupamento de linhas permite que a gente realize o agrupamento de tuplas em uma tabela e obtemos algum tipo de informação referente a esse agrupamento. Por exemplo, obter o preço médio dos diferentes tipos de produtos da tabela produtos. Um facilitador, utilização da cláusula group by para agrupar as tuplas similares. Então, todas as tuplas que tiverem, por exemplo, o mesmo valor do ID tipo produto, eu vou agrupar e vou fazer algum tipo de processamento. Então, a cláusula group by é utilizada para agrupar tuplas em blocos com um valor comum de coluna, com um valor similar de coluna. Então, nesse exemplo, agrupar as tuplas da tabela produtos em blocos com o mesmo valor de ID tipo produto. Então, eu fiz aqui, selecionei ID tipo produto, from produtos, group by, ID tipo produto. Nesse caso, eu só fiz o agrupamento, então eu não estou fazendo nenhum tipo de processamento. Dessa maneira, eu não consigo extrair nenhuma informação pertinente a esse agrupamento. Tá? Bom, group by pode ser utilizado em várias colunas, né, aplicado em um grupo, ou seja, permite que a gente possa implementar diversas colunas na cláusula group by. Nesse caso aqui, nós incluímos as colunas ID produto e ID cliente na cláusula group by, ou seja, as tuplas serão agrupadas baseando-se nessas colunas. Então, todos os valores similares a ID produto serão agrupados e todos os valores similares a ID cliente também serão agrupados. Esse aqui utilizando a tabela compras. Então, selecionei ID do produto, ID do cliente, from compras, group by, ID produto e ID cliente. Então, eu fiz aqui o agrupamento baseando-se nos valores das duas colunas. Tá? Então, isso também é permitido e é totalmente possível de realizar. Usando grupos de linhas com função agregada. Agora sim, eu vou fazer o agrupamento e vou fazer algum tipo de processamento a partir desse agrupamento para tentar extrair algum tipo de informação aí considerada relevante, permitindo assim efetuar cálculos nos grupos de linhas em cada bloco, retornando um valor por bloco. No nosso exemplo, obter o número de linhas com o mesmo valor de ID tipo produto da tabela produtos. Então, selecionei a coluna ID tipo produto original e utilizei a função agregada count. Estou passando como parâmetro a pseudocoluna row ID, from produtos, agrupados pelo ID tipo produto e ordenados também pelo ID tipo produto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, olha a informação que a gente consegue extrair. Então, eu tenho aqui 2 produtos do tipo 1. Eu tenho 4 produtos do tipo 2. Eu tenho 2 produtos do tipo 3. E eu tenho 3 produtos do tipo 4. E eu tenho aqui um produto do tipo nulo. Então, ele aqui, nesse caso, o count vai contar quantas vezes ele agrupou, tá, valores similares e apresenta apenas uma ocorrência desse valor. Nesse outro exemplo, vamos obter o preço médio dos diferentes tipos de produtos da tabela produtos. Então, selecionei a coluna ID tipo produto, chamei a função AVG, passei como parâmetro os valores da coluna preço, from produtos, agrupados pelo ID tipo produto. Então, todos os valores de ID tipo produto similares, eu agrupo, tá, e obtenho a média, tá, ordenando assim as tuplas resultantes pela coluna ID tipo produto. Então, o tipo produto 1 tem um valor médio aí dos seus produtos de 24,975. Já o tipo 2 tem um valor médio de produtos de 26,77. O tipo 3 tem um preço médio de 13,24. O tipo 4 tem um preço médio de 13,99. E o tipo null tem um preço médio de 13,49. Nesse outro exemplo, a ideia aqui é obter a variância do preço dos produtos para cada valor de ID tipo produto. Então, eu só mudei a função agregada para variance.
Tá? Então, selecionei ID tipo produto, variance, preço, passei como parâmetro, from, produtos, agrupados pelo ID tipo produto e ordenados também pelo ID tipo produto. Então, para cada agrupamento que ele fez em cada ID tipo produto, ele obteve a variância do preço, ok? Nesse outro exemplo, a gente incluiu uma chamada de função agregada na cláusula order by. Então, selecionei, chamei a função variance, passei como parâmetro os valores da coluna preço, from produtos, agrupados pelo ID tipo produto. Então, perceba que eu posso agrupar uma coluna, mesmo ela não estando presente na cláusula select. E aqui a ordenação vai ser baseando-se também no resultado da função agregada variance aplicada ao preço. Ok? Bom, utilização incorreta de chamadas de funções agregadas. Quando a sua consulta contém uma função agregada e recupera colunas não inseridas dentro de uma função agregada, essas colunas devem ser inseridas em uma cláusula group by. Por exemplo, se tentarmos recuperar a coluna ID tipo produto e média de preço, mas omitirmos uma cláusula group by para o ID tipo produto, um erro será retornado, 937. Tá? Então, a função de grupo não é permitida aqui, né, de forma simples. Então, aqui selecionei ID tipo produto e média de preço, from produtos. Então, eu não consigo executar essa query sem usar o group by. Eu preciso agrupar pelo ID tipo produto para ser possível a obtenção da média de preço. Tá? É um erro muito comum, principalmente para alunos que estão começando a trabalhar com SQL. Faço aqui algumas observações. Quando uma consulta contém uma função agregada e recupera colunas não inseridas dentro de uma função agregada, essas colunas devem ser inseridas obrigatoriamente na cláusula group by. Não é permitido também, em hipótese alguma, utilizarmos função agregada para limitar uma cláusula where. Então, isso aqui também gera um erro. Selecionei ID tipo produto, chamei a função agregada AVG para obter a média de preço. Então, passei como parâmetro os valores da coluna preço, from produtos, onde a média de preço seja maior que R$20, agrupados pelo ID tipo produto. Então, eu não posso aplicar um filtro, tá, na cláusula where usando uma função agregada. Ele vai me dar um erro aqui também. Para que eu possa permitir esse tipo de filtro, eu tenho que usar a cláusula having, tá? Então vamos lá. Usando a cláusula having para aplicar filtros nos grupos. Having é usado para filtrar grupos de linhas inserida posteriormente à cláusula group by. Aí uma observação que vocês vão ter que saber de trás para frente. Group by pode ser utilizado sem having. Então, eu posso usar aqui group by sem having, o que nós fizemos até agora. Porém, todavia, entretanto, having, em hipótese alguma, pode ser utilizado sem group by. Ok? Então, olha só esse outro exemplo. Obter os tipos de produtos que têm preços médios superiores a R$20. Group by será utilizado para agrupar as tuplas em blocos com o mesmo valor de ID tipo produto. E na sequência, a cláusula having é utilizada para limitar os resultados retornados aos grupos que têm um preço médio superior a R$20. Então, selecionei ID tipo produto, chamei a função agregada AVG, passei como parâmetro os valores da coluna preço. Então, nesse momento, o objetivo nosso é obter a média de preço. From produtos, agrupei pelo ID tipo produto, legal? Então, nesse momento, ele faz o agrupamento e obtém a média de preço. Só que eu vou aplicar um filtro. Eu só quero as tuplas, ó, tendo a média de preço superior a 20. Então, eu só quero exibir, retornar as tuplas que possam satisfazer esse filtro aplicado ao agrupamento de tuplas realizado anteriormente. Usando as cláusulas where e group by simultaneamente. Primeiro, a cláusula where filtra as linhas retornadas e, na sequência, a cláusula group by agrupa as linhas restantes em bloco. Nesse exemplo, o where vai filtrar as linhas da tabela produtos relacionando aquelas cujo valor de preço seja inferior a R$15. E, na sequência, group by será utilizado para agrupar as tuplas restantes
pela coluna ID tipo produto. Então, selecionei o valor da a coluna ID tipo produto, chamei a função agregada AVG, passei como parâmetro os valores da coluna preço, from produtos, onde preço é menor que 15. Então, aqui eu faço um filtro antes de agrupar. Então, eu só vou agrupar os produtos cujo preço seja inferior a 15. Então, aplico aqui o Group By, baseando-se na coluna ID tipo produto, e depois eu faço a ordenação também me baseando por essa coluna. Agora a gente vai implementar o Having para aplicar o filtro em cima do agrupamento. Então, usando as cláusulas Where, Group By e Having simultaneamente. Primeiro, a cláusula Where vai filtrar as linhas. Na sequência, a cláusula Group By agrupa essas linhas após o filtro da cláusula Where, tá? Em blocos. E, por fim, a cláusula Having filtra os grupos de linhas, mostrando, então, somente as tuplas de meu interesse. Então, nesse exemplo, a cláusula Where filtra as linhas da tabela produtos, selecionando aquelas cujo valor de preço seja inferior a R$15. Na sequência, Group By agrupa essas linhas restantes pela coluna ID tipo produto. E, por fim, eu vou aplicar um filtro em cima desse agrupamento, usando a cláusula Having, que filtra esses grupos de linhas, selecionando aqueles cujo preço médio seja superior a R$13. Então, vamos ver como ficou a nossa consulta. Selecionei ID tipo produto, chamei a função agregada AVG, passei como parâmetro os valores da coluna preço, tá? Para obter a média de preço. From produtos, onde preço seja menor que R$15. Então, eu faço esse filtro antes de agrupar. Group By, ID tipo produto. Depois eu vou aplicar um filtro em cima do agrupamento, tendo a média de preço maior que R$13, ordenando as tuplas resultantes pela coluna ID tipo produto. Então, repare que as tuplas resultantes, tá, somente são recuperadas aquelas que satisfazem o critério de filtro aplicado ao agrupamento, ou seja, tendo média de preço maior que 13. Então, aqui é maior que 13? É maior que 13? É maior que 13? Então recuperou, tá? Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, abstraído aí muito conhecimento em relação a esse treinamento, tanto no módulo de lógica de programação e algoritmos e no módulo de banco de dados. No próximo sábado iremos fazer mais uma aula ao vivo. A ideia aqui é que vocês não percam essa aula, porque a gente vai trazer a resolução dos exercícios disponibilizados para vocês. E minha ideia também é trazer um objeto, né, criar um procedure ou uma function usando a linguagem de programação PL/SQL, algo bem prático aí a nível de mercado e com certeza algo que vocês vão encontrar com frequência dentro das empresas. Um abraço, obrigado por tudo. Tchau, tchau.